Olá, meu nome é Jorge Pozan e nesse vídeo eu vou falar sobre carências de plano de saúde. Se você não sabe sobre carências, está procurando saber sobre carências de modo geral, continue comigo e saiba tudo agora. Mas antes de começar o vídeo, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito na Ciclos Pozan, basta clicar aqui embaixo no botão inscrever-se em vermelho. Clicando nele, você já fica inscrito no canal, marca o sininho, porque quando sair vídeo já sai primeiro para você. E se você gostar do vídeo, já deixa o seu like que ajuda o canal a crescer. Vamos pro vídeo. Vamos falar sobre carências de plano de saúde. É algo muito importante antes de se contratar. Se você está contratando um plano de saúde, para agora e saiba mais sobre as carências dele para amanhã ou depois não tomar um susto. Tem muita gente que faz plano de saúde pensando em fazer uma cirurgia ou até mesmo algum tipo de tratamento. Você tem que entender que os planos de saúde eles têm uma carência padrão, contratual, e você tem que cumprir essa carência. Se você já tem plano de saúde, toma cuidado, que você também pode entrar no plano com carência total, porque às vezes o seu plano não é congênere. E o que é congênere? Congênere é quando um plano é parecido com o outro. Vou dar um exemplo da Sul América e Bradesco. Existe o Sul América Exato e o Bradesco Nacional Flex. Eles são congêneres, porque são muito parecidos um plano com o outro. O plano da Bradesco dá um atendimento muito próximo ao plano da Sul América. Isso quer dizer congênere. Às vezes você tem um plano de saúde muito top e precisa ir para um plano de saúde bem básico. Isso quer dizer que às vezes o seu plano de saúde top pode cobrir tudo que tem no básico que você está entrando, que é em outra operadora. E também tem o contrário, que você sai do plano de saúde que seja muito básico e vai para um plano de saúde muito top. Normalmente você não consegue aproveitar todas as carências desse plano mais top, porque às vezes esse plano mais top vai ter o Albert Einstein em São Paulo e o teu plano mais básico vai ter ali só aquele hospital no seu bairro, bem simples. Isso quer dizer que você vai ter que aguardar uma carência aí de 6 meses para fazer uma cirurgia lá no Einstein, mas você vai poder fazer uma cirurgia às vezes no hospital que seja de pequeno porte. Depende de operadora para operadora. Outra coisa que é muito importante também deixar aqui a respeito de carências de plano de saúde é que se você já faz um tratamento, principalmente um tratamento mais sério, como hemodiálise, você já vai entrar num plano novo com 2 anos de carência. Você não vai conseguir entrar no plano já podendo fazer esse tipo de procedimento que você faz no seu plano atual. Por isso que você tem que tomar muito cuidado antes de fazer um plano de saúde. Mas já deixando essas dicas aqui, vamos começar pelo básico das carências de plano de saúde. Se você vai contratar um plano de saúde e não tem um plano, você vai ter que cumprir aí pelo menos as carências contratuais básicas, que são quais? Normalmente, nas operadoras em geral, você vai ter a urgência e emergência no primeiro dia, que quer dizer que se você tiver algum acidente, um mal súbito, alguma coisa que pode acontecer de algum modo acidental ou que você não espera, haja visto que você não tenha nenhuma doença referente a isso, você vai ter direito a fazer uma operação, um procedimento de emergência já no primeiro dia. Isso no primeiro dia. Mas Jorge, eu tenho diabetes. Eu coloquei na minha declaração de saúde, que a gente já vai falar o que é isso, eu coloquei na minha declaração de saúde que eu tenho diabetes. E eu precisei fazer um procedimento de emergência, uma internação de emergência no plano de saúde novo que eu contratei agora. E foi recusado. Foi recusado porque você colocou na sua declaração de saúde que você tinha diabetes. Se você tem diabetes, você vai entrar provavelmente, na maioria das vezes, com carência para doenças pré-existentes, que são as doenças que você já tem antes de entrar no plano de saúde, entendeu? Então você vai ter que aguardar aí de 6 meses até 2 anos, dependendo do grau da sua doença. Agora, um outro exemplo muito comum é: Jorge, eu acabei de entrar no plano, não tenho nem uma semana e de repente tive uma crise de vesícula. Fui encaminhado para o hospital e na emergência do hospital do plano que eu acabei de fazer, eu consegui a operação, porque você entrou no plano sem ter problema de vesícula, que é algo que pode aparecer a qualquer momento, e através da emergência você conseguiu esse procedimento. Isso é muito comum. Assim como você acabou de entrar no plano com uma semana, sofreu um acidente, caiu, bateu de moto, bateu com carro, foi até o hospital e no hospital teve todo atendimento, foi operado, foi engessado, braço quebrado, porque você já entrou com direito à urgência e emergência no plano, independente do tempo. Começou o plano hoje, a sua vigência é
hoje, a partir de hoje, você já tem direito à urgência e emergência. Para que fique bem claro para você aqui, tem alguns procedimentos que você pode não conseguir o atendimento porque você entrou com carência da doença pré-existente. Já tem outros procedimentos, que seja de urgência e emergência, que você tem direito a atendimento a partir de 24 horas da vigência do seu plano. Vamos falar sobre carência para consultas médicas e exames simples. Normalmente você tem que aguardar 30 dias para fazer consultas médicas e exames simples. Essas consultas podem ser um clínico geral, um ginecologista, um dermatologista. Na maioria dos planos hoje, você vai ter que aguardar 6 meses para fazer uma consulta com um psicólogo. E se for um tratamento, é a mesma coisa. Vai ter que aguardar pelo menos 6 meses para fazer o tratamento com o psicólogo ou o psiquiatra. Falando de exames, a partir de 30 dias, na maioria das operadoras, você vai ter direito a fazer um exame de sangue simples, exame de urina e fezes. São exemplos de exames simples que você consegue a partir de 30 dias. É bom também deixar claro aqui que as operadoras têm uma carência contratual e uma carência própria delas. Isso quer dizer o quê? A ANS, ela impõe uma carência contratual para todas as operadoras. Isso não quer dizer que as operadoras tenham que seguir essa carência. As operadoras podem dar uma redução para essas carências também, que eu acabei de falar aqui, de 30 dias. Vale a pena falar aqui também a respeito dessas consultas e exames simples, que tem a carência de 30 dias, que em outras operadoras você pode ter aí uma redução até para o primeiro dia. Tem operadora que você vai entrar e 24 horas após a vigência você vai poder fazer consulta médica e até alguns exames também simples. Por isso, antes de fazer o seu plano de saúde, é bom pedir o aditivo de carências para o seu corretor. Vamos falar agora sobre as carências para procedimentos complexos e especiais. Desses procedimentos, eu posso dar aqui como exemplo a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, como alguns tipos de exames especiais que você consegue fazer no plano de saúde, mas normalmente a partir de 6 meses, 180 dias. Com 180 dias também você pode fazer alguns procedimentos especiais, como uma internação psiquiátrica, o tratamento psiquiátrico também, uma internação e uma cirurgia. Aí entra todo tipo de cirurgia. Pode ser uma cirurgia do coração, pode ser uma cirurgia de rim, pode ser uma cirurgia no cérebro, qualquer tipo de cirurgia você vai ter direito a partir de 180 dias. E a internação também, pode ser aquela internação eletiva. A internação eletiva é aquela que você faz já aguardando o procedimento de cirurgia. Eu vou fazer uma operação de hérnia, eu vou me internar naquele dia para poder fazer esse tipo de procedimento. Fora esses procedimentos que eu falei aqui, todo tipo de exame que você vai ter direito a partir de 180 dias, a gente tem que falar aqui também sobre a carência para parto, que muita gente não entende. O parto, a carência dele é de 300 dias, mas isso não quer dizer que você tenha que aguardar 300 dias para ter a liberação do seu parto. Você pode ter a liberação do seu parto a partir de 60 dias. Por quê? Vamos contar aqui a história da Maria. A Maria fez um plano de saúde querendo engravidar, formar a sua família. Depois de fazer o plano de saúde, o aditivo do plano de saúde dela dizia que ela tinha que aguardar 300 dias para poder ter a liberação do parto. Isso fez a Maria pensar que ela teria que aguardar esses 300 dias, ou seja, 10 meses, para engravidar. E não é bem assim que funciona. Se tivesse engravidado a partir de 60 dias, esse tempo já iria ser contado até a data do parto dela. Isso quer dizer, então, que quando ela fizesse 9 meses de gravidez, ela teria 11 meses de plano cumprido, o que ultrapassaria os 300 dias, certo? Ultrapassando os 300 dias, você já tem direito ao parto. Então, uma forma até mais segura a respeito de ter o direito pelo parto, eu peço a você que tem a intenção de fazer o plano querendo formar a sua família, que só pense nisso a partir de 2 meses, ou seja, 60 dias após fazer o plano, que aí você já tem um parto garantido. Isso aconteceu comigo. Eu fiz o meu plano em outubro de 2019, a minha esposa já estava grávida no dia 20 de janeiro de 2020. Ou seja, como eu comecei no final de outubro, tinha um pouco mais de 2 meses que a gente tinha acabado de fazer o plano e minha esposa já estava grávida. E a gente teve direito ao parto. Então não se preocupe. Se você procura fazer a sua família e quer fazer um plano de saúde, atente-se a isso. A carência são 300 dias. Mas se você estiver grávida ou a sua esposa estiver grávida com 60 dias de plano, ela já vai ter direito
ao parto. E para finalizar sobre as carências de plano de saúde, a gente precisa falar sobre as doenças pré-existentes. O que são as doenças pré-existentes? Aquilo que eu falei lá no início. São as doenças que você já tem quando você entra no plano de saúde. Uma diabetes, uma operação que você fez no coração, uma operação que você fez no cérebro, um câncer que você já tratou. Mas eu já tratei, Jorge. É doença pré-existente. Mesmo que você já tenha feito a operação, mesmo que você já tenha se curado, mesmo que você já tenha se tratado, é uma doença pré-existente. E você vai entrar no plano, provavelmente, com uma carência de 2 anos para essa doença. Entenda isso. Se você vai fazer uma consulta médica com um ginecologista e você tratou um câncer, por exemplo, nos seios, isso não tem nada a ver. Você vai ter direito a fazer a consulta com o médico, você vai ter direito a fazer exames, desde que não sejam exames que sejam referentes àquela doença pré-existente. Se não for sobre aquela doença pré-existente, você vai fazer qualquer tipo de exame. Se não for uma internação na UTI a respeito daquela doença pré-existente, você vai ter direito sim a uma internação na UTI para outro tipo de doença. Não generalize, porque as pessoas costumam entender que é para tudo. E não é. Quando você entra com doença pré-existente no seu contrato, você entra para aquela doença específica. Aquelas doenças que podem ocorrer ou podem vir a acontecer no tempo que você tiver nesse contrato novo, são doenças que você já vai ter ali coberto ali pela carência, já vai ter cumprido a sua carência e você vai ter direito a fazer o tratamento. Não confunda que a carência para doença pré-existente vai ser generalizada, vai fazer você aguardar 2 anos para qualquer tipo de procedimento. Não é assim que funciona. Então, se você tem uma doença pré-existente, antes de fazer o contrato, procure saber primeiro com o seu corretor se você vai ter uma carência de 6 meses, ou se você não vai ter carência, ou se você vai ter que aguardar 2 anos de carência. Se atente a isso. Outra coisa, peça sempre o aditivo de redução de carência, ou TUP, aditivo de carência. Cada operadora chama de um jeito, a maioria chama de aditivo. Este documento vai dizer para você todas as carências que você vai ter que cumprir ou não vai ter que cumprir no seu plano de saúde. Fica atento. Então, aproveitando esse gancho aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Se você tem uma doença pré-existente, como por exemplo a doença do coração, entre outros tipos de doença pré-existente, você vai poder se consultar com o seu médico cardiologista, o médico que for dessa doença pré-existente normalmente, tá? Muitos exames vão ser liberados. Pode ser que você entre com carência de 2 anos no caso de exames complexos ou internação em CTI, UTI. Nesses casos, provavelmente você vai entrar com 2 anos de carência. Em casos também de operação, mas você vai continuar se consultando com seu médico, você vai continuar fazendo alguns tipos de exames, porém não todos. E outros tipos de doença não entram nessa carência de doença pré-existente. Se você descobrir alguma doença agora e tiver que fazer uma operação, uma internação, tratamento, outros procedimentos, você vai conseguir normalmente, porque você não tinha quando você não estava no plano. Essa doença apareceu enquanto você estava no plano de saúde. Só para ficar aqui bem explicado sobre isso. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Se você quiser saber mais vídeos sobre plano de saúde, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Dá um like se eu te ajudei de alguma forma e compartilha com quem você quiser. Um vizinho, um amigo, quem quiser saber sobre carência de plano de saúde. Toma cuidado, porque essa aí é uma questão muito séria e você pode acabar perdendo o direito a fazer certos procedimentos muito importantes. Quando a gente fala da nossa saúde, a gente não pode brincar. Curta, comenta e deixa aí também o compartilhar com seus amigos esse vídeo, que a gente está sempre postando aqui dicas, novidades, promoções, tudo que for de melhor para os nossos inscritos. Até o próximo vídeo. Seguro Esposan, uma nova forma de entender seguros.